É raro encontrar o formato perfeito de sobrancelhas, dado pela natureza. Nem sempre as meninas ficam satisfeitas com os contornos naturais. O que são as sobrancelhas e como escolher a mais adequada para um determinado tipo de rosto, corte e cor dos olhos, cor do cabelo. Isso será discutido no artigo. A forma clássica ideal de sobrancelhas. Cuidados com as sobrancelhas em casa e no salão de beleza. Os olhos são o espelho da alma, e as sobrancelhas são sua moldura. É possível preservar a singularidade natural e adicionar a correção necessária às sobrancelhas em casa e em um cosmetologista profissional. Tudo depende do grau das alterações que precisam ser feitas. Sabe-se que nem sempre as sobrancelhas, dadas a uma pessoa pela natureza, podem se tornar uma decoração da aparência. A correção ajudará a corrigir o formato dos arcos das sobrancelhas e fará com que um olhar severo, carrancudo, surpreso ou irritado pareça mais aberto e amigável. É melhor corrigir o formato escolhido em um salão de cosmetologia. É possível cuidar e nutrir diariamente em casa. Tipos de sobrancelhas. Os especialistas dividem os tipos de sobrancelhas em grupos por espessura, comprimento, formato e cor. Eles dividem a sobrancelha em 3 partes: a cabeça, componente mais espesso na ponta do nariz, o corpo, meio, e a cauda ou parte externa. Para selecionar corretamente o formato ideal do arco da sobrancelha, você precisa saber quais tipos de sobrancelhas estão alocados no grupo principal. De acordo com as características comuns, há 7 formas: sobrancelhas horizontais. O início da linha da sobrancelha e seu final estão no mesmo nível. Ascendente, alonga o rosto. Caídas, criam uma expressão triste, fluindo, perfeito. Sobrancelhas redondas, orientais, ponto e vírgula torcidas, efeito rejuvenescedor. O formato clássico da sobrancelha, dando uma expressão de surpresa. Formato clássico da sobrancelha. Sobrancelhas renovadas podem fazer uma enorme diferença no rosto de uma pessoa. Arcos muito finos farão com que um rosto agradável pareça normalmente parecido com o de uma boneca. Por outro lado, se forem muito largas no rosto de uma menina bonita, parecerão bobas e engraçadas. Portanto, é preferível corrigi-los com um profissional que o ajudará a escolher o formato certo. O mestre sabe como devem ser as sobrancelhas de mulheres e homens. Essa variante selecionada para um determinado tipo de rosto pode ser considerada clássica. Um formato suave é ideal para todos. Para criar sobrancelhas clássicas corretas, você precisa fazer algumas ações passo a passo, desenhando linhas imaginárias. Aqui está uma descrição dessas etapas. A primeira linha é desenhada a partir da asa nasal, passando pelo canto interno do olho até a cabeça da sobrancelha. Todos os pelos da ponta do nariz além dessa linha podem ser arrancados. Uma segunda linha é marcada com um lápis a partir da asa do nariz, passando pela borda da íris até o arco da sobrancelha. Sua interseção determinará o quanto o arco da sobrancelha será elevado. A terceira linha é desenhada visualmente a partir do mesmo ponto de partida ao longo da borda externa do olho até o arco da sobrancelha e marcará seu término em uma observação lateral. A largura da sobrancelha até o ponto mais alto do arco é desenhada com a mesma largura e, até o final, vai se estreitando gradualmente. No diagrama, as sobrancelhas corretas terão a seguinte aparência. Um diagrama das sobrancelhas corretas. O que são sobrancelhas? Sobrancelhas líquidas, fios finos e esparsos das sobrancelhas. Isso não é um problema para os recursos modernos dos cosmetologistas profissionais. No arsenal de um mestre experiente, há um conjunto especial de produtos cosméticos que ajudarão a corrigir esse defeito. Mas nem toda garota ou mulher pode se dar ao luxo de ir a um salão de beleza. Ajudar-se a corrigir o defeito ajudará as sobrancelhas líquidas. Esse produto cosmético foi projetado para corrigir várias falhas ou danos, cicatrizes, queda de cabelo, consequências de uma tatuagem mal-sucedida. O gel transparente contém pelos de microfibra, podem ser usados para corrigir defeitos nas sobrancelhas. As sobrancelhas líquidas são embaladas em frascos. Elas estão disponíveis em 3 tons de marrom, do tom claro ao escuro. Elas ajudarão a desenhar qualquer tipo de sobrancelha em uma garota. Sobrancelhas com uma dobra. Elas darão ao rosto uma expressão divertida. A linha de dobra não deve ser mais alta do que o ponto mais alto, caso contrário, parecerá artificial e assustadora. As sobrancelhas com curvatura são ideais para um tipo de rosto redondo. Sobrancelhas arqueadas. Esse formato é adequado para um rosto oval e pode suavizar características marcantes. O principal é encontrar um equilíbrio na proporção de comprimento,
largura e altura do arco da sobrancelha. Sobrancelhas muito longas em forma de arco também exigem correção. Sobrancelhas onduladas, em moda de um design incomum, apareceu após a colocação na foto do Instagram da maquiadora em modelo Promista Mang, onde ela embeleza não apenas as sobrancelhas onduladas, mas também os lábios. Sobrancelhas onduladas de Promista Mang. Sobrancelhas fofas. As tendências da moda de 2019 para o formato das sobrancelhas ditam uma abordagem à naturalidade. Por isso, as sobrancelhas densas e fofas se tornaram uma tendência, tornando o visual mais vibrante e expressivo. Sobrancelhas curtas. Elas fazem o rosto parecer infantilmente ingênuo e confiante. São adequadas para meninas jovens. Se a natureza presenteou as mulheres com sobrancelhas curtas, é melhor que elas desenhem as pontas, para não parecerem estranhas. Sobrancelhas redondas. Não é recomendável desenhá-las em um rosto oval. Ao mesmo tempo, as sobrancelhas arredondadas e arqueadas suavizarão as características nítidas das formas quadradas. Você não deve deixá-las estreitas e afiadas. Sobrancelhas abertas. Essas sobrancelhas têm o formato de flechas, arqueadas até as têmporas. A proprietária de sobrancelhas em formato de flecha tem um caráter intencional. Sempre sabe do que precisa e como conseguir isso. Sobrancelhas com penas. Elas foram popularizadas por Stella Sirunen, uma maquiadora da Finlândia. Ela dividiu as sobrancelhas em uma divisão e as penteou em dois lados no formato de uma pena. Depois de postar uma foto com uma nova ideia de sobrancelhas de pena no Instagram, ela não imaginou que os leitores a levariam a sério. Sobrancelhas baixas. Elas são corretamente consideradas masculinas, pois enfatizam as principais características do sexo forte: franqueza e amor ao poder. Se a borda externa da sobrancelha baixa estiver levantada, a posição alta de rabo de cavalo deixará a expressão do rosto insatisfeita e irritada. Sobrancelhas desgranhadas. As sobrancelhas muito grossas e desgranhadas estão na moda atualmente. Elas atraem por sua naturalidade. Na Rússia, elas eram chamadas de ziblina, e seus proprietários, de inteligentes e sábios. Esses arcos precisam de cuidados especiais e de fácil correção, pois, com o tempo, podem se transformar em uma selvageria adormecida. Sobrancelhas altas. Esse tipo de sobrancelha pode ter um formato reto ou semicircular. Para criar esse estilo, é necessário seguir o critério de ouro ao escolher a forma e a cor. Sobrancelhas de casa. Elas enfatizam uma beleza peculiar e uma aparência expressiva em comum. Seus proprietários não devem franzir a testa, pois todo o charme é anulado por uma expressão desagradável de sobrancelhas casas, deslocadas para a ponta do nariz. Se elas não forem dadas pela natureza, então não vale a pena fazê-las, especialmente com a ajuda de maquiagem. Parecerão antinaturais e vulgares. Sobrancelhas horizontais tornaram-se moda graças às garotas coreanas com linhas retas acima dos olhos. Elas foram popularizadas pelo maquiador Peter Phillips. Trabalhando com a Dior, ele tentou enfatizar a naturalidade de suas modelos nos desfiles de moda. O uso de cosméticos foi reduzido ao mínimo. As formas retas naturais das sobrancelhas das mulheres coreanas harmonizavam-se com as imagens. Sobrancelhas levantadas. Os arcos das sobrancelhas com uma curva acentuada são considerados um sinal de maximalismo. Os donos dessas formas gostam de ordem em tudo, são autocríticos consigo mesmos e exigentes com os outros. Essas sobrancelhas ajudam a suavizar as características faciais acentuadas. Sobrancelhas levantadas. Um sinal de maximalismo. Sobrancelhas triangulares. As formas geométricas das sobrancelhas são adequadas para meninas com traços arredondados. Não são arcos redondos altos, mas triângulos curvos que ajudarão a reduzir visualmente e alongar o formato redondo do rosto. Como são feitas as cores das sobrancelhas? Não apenas o formato, mas também a cor dos arcos das sobrancelhas afeta a expressividade e a beleza dos olhos, enfatizando sua originalidade e individualidade. Conseguir formas perfeitamente corretas, correspondentes ao tipo de rosto, é meio caminho andado. Após os procedimentos corretivos, é preciso passar para a coloração das sobrancelhas. Isso também é uma verdadeira arte. É importante. Durante a coloração das sobrancelhas, é necessário seguir a seguinte regra: uma menina ou mulher de cabelos escuros deve escolher uma tinta para os arcos das sobrancelhas de 1 a 2 tons mais claros, e as loiras, ao contrário, devem pintar as sobrancelhas de 1 a 2 tons mais escuros. Para enfatizar a beleza natural, as sobrancelhas são pintadas em todos os tons de marrom e cinza. A própria natureza é corrida da combinação harmoniosa da cor da sobrancelha e do cabelo. Se a garota decidir mudar o penteado e a cor do cabelo, será necessário repintar os arcos das sobrancelhas. Para corrigir falhas e criar novas linhas, você pode usar lápis, tintas,
Sombras para sobrancelhas, géis e clareador de pelos pretos. Os maquiadores iniciantes fariam bem usar um bom conjunto de stencils. Sobrancelhas marrons. Eles são obtidos pela coloração dos cabelos com um corante natural, a henna. De acordo com as instruções da embalagem ou do frasco, se for um gel, você deve verificar se há reação alérgica em seu corpo aplicando o produto na pele da mão. Somente depois de fazer um teste antialérgico com a tintura, prossiga para o procedimento de criação de sobrancelhas marrons. Sobrancelhas cinza obtidas com o uso profissional de lápis e sombras para colorir as linhas das sobrancelhas. Para obter sobrancelhas cinza, use marcadores cosméticos que combinem com o tipo de pele, a cor dos olhos e dos cabelos, mas meio tom mais escuro. Sobrancelhas marrom acinzentadas. Essa tonalidade é obtida com a combinação de um lápis de tons marrom e café médio. As sobrancelhas marrom acinzentadas são mais adequadas para loiras claras. Sobrancelhas marrom acinzentadas para loiras. Sobrancelhas cinzas. O tom cinza pode ser obtido como resultado de maquiagem profissional, usando um conjunto de sombras e lápis de tons cinza azulados claros. Combina perfeitamente com a cor do cabelo de loiras e meninas com mechas castanhas. Sobrancelhas azuis. Todos os tons de azul azulado são obtidos como resultado da tatuagem permanente, se o mestre tiver realizado perfurações muito profundas com agulha ou escolhido um corante preto. O corante, ao penetrar profundamente na pele, muda de cor, adquirindo uma tonalidade fria. Outro motivo é o fato de as tonalidades dos pigmentos de coloração não estarem equilibradas. Sobrancelhas castanhas são o resultado da coloração com henna e lápis de cores cinza e marrom claro. Qual é a diferença entre as sobrancelhas 3D e 6D? Dois novos métodos de correção estão ganhando cada vez mais a atenção dos fãs. A técnica de tatuagem de sobrancelhas 3D combina dois métodos: crescimento e cabelo. A técnica de 6D é mais moderna, utilizando, além da inovação, ainda a tatuagem 3D. A principal diferença entre o mais novo procedimento está em sua qualidade. As sobrancelhas parecem mais naturais. O ponto negativo é que a expectativa de vida das sobrancelhas 6D é de quase um ano a menos. Apesar do preço bastante alto, os procedimentos inovadores para correção de sobrancelhas são usados por homens e mulheres. É importante não apenas escolher o formato adequado, mas também ser capaz de mantê-lo. Nem sempre naturais. À primeira vista, as sobrancelhas normais se ajustam a uma determinada pessoa. Nesses casos, sua correção é necessária.